nome dele é Francisco Hernande Lima da Silva, mas você pode chamar de Mirandinha. Fominha com a bola nos pés, ele fez história no futebol brasileiro ao se tornar o primeiro jogador da nossa terra a se transferir para o futebol inglês, o primeiro cara a atuar na primeira divisão da Inglaterra, pessoal. Antes disso, é claro que ele brilhou no futebol brasileiro, atuando por equipes como Botafogo, Cruzeiro e pelo Alviverde Imponente, o Palmeiras, onde, aliás, ele viveu a melhor fase de sua carreira. E o nosso canal teve a honra de bater um papo com Mirandinha, que está lançando a sua biografia, mostrando aqui para vocês, Mirandinha na Velocidade do Gol. Confira agora esse papo bacana que a gente gravou no finalzinho do ano passado, que ficou inédito até agora, e onde a gente vai repassar ali, capítulo por capítulo dessa obra, onde Mirandinha vai contar um pouco mais da sua história. Mas antes da gente começar, não esqueça, faça a sua inscrição aqui no nosso canal. Ative o sininho de notificação, que aí você vai estar sempre recebendo as novidades quentíssimas aqui do nosso canal. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, principalmente aquela galera da velha guarda, aquela galera que viu Mirandinha jogar e que com certeza aí sente saudade do futebol que ele apresentava em campo. Mas vamos que vamos e vamos pro papo, e é agora. Professor lançando Mirandinha aqui, né? Mirandinha na Velocidade do Gol. Professor, como é que está sendo o trabalho de divulgação desse livro? Quando é que pintou a ideia de fazer essa obra? Bom, essa ideia eu já tinha ela há algum tempo, quando ainda jogava. Eu sonhava em um dia escrever minha biografia para que as pessoas me conhecessem no extracampo. É uma obra que foi ela idealizada pelo Dr. Carlos Henrique Menezes, um amigo de Fortaleza que hoje mora em Recife, um médico, cardiologista, juntamente com Américo Pereira, que foi quem praticamente nos deu a oportunidade de concluir o livro. E eu sempre sonhei com isso, tinha meio que desistido por conta das dificuldades, mas quando apareceu essa oportunidade de alguém tomar a frente e conduzir a questão de escrever o livro, de programar lançamento, essa coisa toda, eu me animei e acabou que a gente concluiu. Há 2 meses atrás foi o lançamento oficial em Recife, no Clube do Náutico, e agora essa segunda etapa aqui em Manaus, com muito orgulho, porque Manaus me acolheu muito bem quando aqui estive por 8 anos morando e trabalhando ao mesmo tempo. Tenho um filho manauara, né, com a Viviane, que foi minha esposa até 4 anos atrás. Muito orgulho de estar dando a oportunidade para o amazonense de conhecer um pouco mais da vida e da história do Mirandinha. Aqui tem um capítulo que é: o nordestino é, antes de tudo, um forte. O que simboliza isso, professor? É o que eu vejo e é o que eu penso que é o nordestino, o nortista. É um povo sofrido, um povo que passa por muitas dificuldades, diferente do pessoal do sul, do sudeste, do centro-oeste, enfim. Nós somos muito fortes, nós temos pessoas de altíssimo nível cultural e eu acredito muito no povo do norte, do nordeste, e a minha vida, ela em si já é uma lição de vida, porque eu sempre falo que o futebol, eu tenho o futebol como tábua de salvação, porque na época que eu comecei a jogar futebol, se eu não tivesse me direcionado para o futebol, talvez eu fosse um delinquente, um drogado, uma pessoa não boa para conviver na sociedade. Eu nasci em Fortaleza, no bairro de Aerolândia, o famoso Lagamar, que quem conhece o Ceará sabe que o Lagamar é um dos bairros mais carentes e mais violentos da grande Fortaleza. Eu nasci e me criei na Aerolândia com muito orgulho e tudo isso está retratado no livro. E sem contar que no livro eu homenageio também muitos amigos, muitas pessoas que me ajudaram na minha dificuldade, na minha adolescência, na minha formação, e pessoas que lá na frente também foram importantes na minha vida. Estação Ferroviária. A Estação Ferroviária é uma história bacana que
é quando eu comecei a jogar no Ferroviário, que eu tinha um amigo que era motorista do ônibus, que me conduzia, me deixava subir pela frente, porque eu não tinha dinheiro para pagar o transporte, e ele sempre me ajudava, e por isso criamos esse capítulo que é o Estação Ferroviária. Aí tem um capítulo aqui, Gratidão ao Palmeiras de São João da Boa Vista. Palmeiras foi realmente o meu grande trabalho no início da carreira, eu que tinha vindo do Ferroviário para Ponte Preta em 77 e joguei no time principal da Ponte em 78, mas não tive uma sequência e por pouco eu não tive que parar de jogar, porque existia uma demanda entre Ferroviário e Ponte Preta, que a Ponte Preta não podia me profissionalizar. Eu fiquei 4 meses, 5 meses sem jogar, esperando essa definição. Foi quando surgiu o Palmeiras de São João da Boa Vista, um time da terceira divisão, como se fosse hoje A3 de São Paulo, e me profissionalizou com a anuência da Ponte Preta. Ferroviário também concordou naquela oportunidade, e dali eu deslanchei, fui 2 anos artilheiro, primeiro ano da terceira divisão, no segundo da segunda divisão, e aí que eu fui parar no Botafogo do Rio. E é o próximo capítulo que a gente fala aqui, né? Botafogo, campeão desde 1910. Como é que foi a estreia no Fogão? Surpresa, né? Eu achava que eu iria ficar no futebol de São Paulo, por ter me destacado no Palmeiras de São João da Boa Vista, mas apareceu uma oportunidade do Botafogo e do nada eu fui parar em General Severiano, né? Lá no Botafogo, e foi realmente um recomeço com muito trabalho, muitos gols e com muita dificuldade também. Nas margens do Rio Tietê? Isso aí tudo foram situações vividas na Portuguesa, onde eu tive algumas dificuldades. Separei da minha primeira esposa com 2 filhos pequenos. Eu tive que assumir as crianças naquela oportunidade, e com isso as dificuldades foram muitas, por isso veio nas margens do Tietê. Santos, sempre Santos. O Santos foi uma coisa que aconteceu na minha carreira muito interessante, porque eu era da Portuguesa, o Santos ia excursionar no Japão, Estados Unidos e México. Acabou que me pegaram por empréstimo e em 9 jogos pelo Santos, eu fiz 12 gols jogando nessa excursão no Japão, Estados Unidos e México. E quando voltei, o Santos não teve como ir adiante e comprar o meu passe, né? Na época a gente tinha o passe junto à Portuguesa, por isso eu passei muito pouco tempo na Vila. As estrelas do Cruzeiro do Sul. Cruzeiro que primeiro me levou emprestado para a disputa do Campeonato Mineiro. Eu fui vice-campeão, vice-artilheiro da competição, jogando a metade do campeonato. E aí teve uma frustração. Eu estava tudo acertado, já tinha até ganho uma casa de luvas do Cruzeiro. Foi quando o Cruzeiro criou a campanha Projeto Mirandinha, para que a torcida do Cruzeiro depositasse valores para a compra do meu passe em definitivo. E do nada eu fui informado que a campanha não foi adiante, que eu estaria retornando para a Portuguesa. Mas foi uma passagem bacana, onde eu aproveitei muito bem Minas Gerais. Esse que surge o Alviverde imponente. Aí esse foi o grande clube da minha carreira no futebol brasileiro. Apesar de que eu conquistei muito mais vitórias com o Náutico, por incrível que pareça. Foram muitos gols pelo Náutico, mas o Palmeiras foi o clube que me deu a oportunidade de jogar na seleção principal. E olha só o Palmeiras, Mirandinha na grande área, tentando o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Sempre artilheiro Mirandinha. Com a camisa do Palmeiras, com a camisa... Eu já tinha jogado no pré-olímpico do Equador, defendendo o Náutico, fui convocado para o pré-olímpico do Equador, para Los Angeles. Mas o Palmeiras
me deu não apenas a oportunidade de jogar na seleção principal, mas de brigar por título nacional, brigar por artilharia de Campeonato Brasileiro, e a oportunidade maiúscula, né, da minha carreira, que foi ter saído do Palmeiras para me tornar o primeiro brasileiro a jogar na Premier League, comprado pelo Newcastle no ano de 87. Essa experiência que eu quero que o senhor conte pra gente, professor, como é que deve ter assim meio que sair para um outro universo, né? Chegar ali no futebol inglês. Como era o futebol inglês dessa época? Saw him race onto Cornwall's punt upfield. Then his skill brought the ball under instant control and took him clean round Andy McAteer. Sheer power sent the ball rocketing past Barry Siddall. 2-2 now on aggregate with just 11 minutes gone. And in the 56th minute, it was Cornwall again involved in Newcastle's winner. Mirandinha racing on to his cross. Young Michael O'Neill making... Mirandinha. Donald's made a good run here. A bit of room to work. Mirandinha, superb goal by the Brazilian. Mirandinha scores, and Newcastle right back in it now. And what are we saying about Mirandinha in the air? He's proven to be a good header of the ball. Certainly got into a great position to get this. His movement to the ball was tremendous. Right in between two Everton defenders. And a great header. Tremendous goal. Good cross by Neil McDonald, by the way. You'll not get many better crosses than this behind the back four. Difícil de acreditar que eu fui para a Inglaterra sem ter empresário envolvido, sem ter nunca jogado na Europa, nem mesmo amistoso. Uma coisa de Deus, porque eu estava convocado para a seleção principal, que ia excursionar na Europa, e a gente ia passar pela Inglaterra, Escócia, e eu fui convocado com Careca, Miller, Bebeto, Romário, Evaí, e naquela oportunidade, 2 dias antes do embarque, o Careca se desligou da seleção para ir acertar com o Napoli, e eu acabei que ganhei a oportunidade, a preferência do professor Carlos Alberto Silva, e com isso eu fui muito bem e acabei despertando um interesse maior ao Newcastle, que já tinha algumas informações, mas que não eram suficientes para ter me contratado. Quando surgiu esses jogos na Europa, eu tive uma participação muito boa pela seleção e que acabei indo jogar no Newcastle e me tornando o primeiro brasileiro cearense que sou a jogar na Premier League. E professor, hoje o Newcastle esse ano foi adquirido pelos árabes, né? O que promete aí ter um boom aí de recursos, né? Como é que o senhor analisa aí esse novo momento do clube? Olha, o Newcastle precisava já há muito tempo estar na mão de pessoas que verdadeiramente investissem no clube. O Newcastle é um gigante da Inglaterra, uma torcida fantástica, uma torcida que mesmo brigando para não cair como foram os últimos anos, leva 55 mil pessoas no estádio todo jogo. É um clube tradicional, no passado teve grandes nomes, né? Como o Jack Milburn, que foi um dos maiores artilheiros da história do futebol inglês, jogou no Newcastle, o Malcolm MacDonald, o outro que também teve uma passagem muito boa, o Alan Shearer. Então, o Newcastle é realmente uma potência, mas infelizmente estava bloqueado porque o presidente, o dono do clube, o Mick Ashley, ele sempre se beneficiava mais dos recursos do clube em detrimento da própria vida dele, pessoal e financeira. E hoje não, hoje o Newcastle vai ter investimento no futebol com os árabes, né? Com o grupo árabe. Eu espero que o Newcastle cresça mais ainda e que brigue pelos campeonatos da UEFA, pela Champions League e tudo que o Newcastle terá pela frente de dificuldades, mas com muito recurso. De volta ao Palestra. De volta ao Palestra foi justamente a minha, como diz na gíria, né? A única besteira que eu fiz na minha carreira. Eu estava no Newcastle, o Palmeiras me pediu por empréstimo de 6 meses, porque o Newcastle tinha caído para a segunda divisão na temporada 88-89. E eu acabei aderindo o chamado do Palmeiras, voltei primeiro emprestado e depois
era para retornar para o Newcastle, onde eu ainda tinha 1 ano e meio de contrato pela frente, e resolvi dizer não a esse retorno para ficar no Palmeiras, para buscar uma oportunidade na Copa de 90, de jogar a Copa de 90. Eu apostei nessa situação e acabei que nem consegui jogar a Copa e também não retornei para o Newcastle. Então foi uma dupla frustração. Salve o Corinthians. O Corinthians foi um momento assim muito rápido. Eu tive em 91 dentro do Corinthians, mas não consegui praticamente jogar. Acabou que fui emprestado 2 vezes para o Curitiba e para o Fortaleza naquele ano. E quando retornei, o seu Vicente Mateus acabou, meu contrato estava acabando, ele me deu o passe, que na época a gente tinha o direito do passe, né? Ele me deu o passe e eu fui jogar no Japão. E aí a gente tem aqui, antes de falar do Japão, né? Fortaleza, tantas vezes campeão. Fortaleza foi justamente em 91. Eu fui emprestado, não tinha sido campeão estadual ainda como jogador. Fortaleza me levou emprestado e naquele ano nós fomos campeões cearense. Eu fiz o gol do título em cima do Ceará e acabou que foi uma situação muito prazerosa, porque foi na minha terra, no meu clube de coração, e daí depois eu tive que retornar ao Corinthians e seguir para o Japão. E em que ano foi, professor? Foi em 91 pelo Fortaleza, e retornando ao Corinthians não tive mais espaço e acabei indo jogar no Japão. Isso agora, Terra do Sol Nascente, como é que foi a experiência lá? Foi em 92, eu fui para o Shimizu Sparso, que era um time de Shizuoka, lá perto do Monte Fuji, e fui muito bem. Fizemos um grande campeonato na J-League, que era a primeira divisão, primeiro ano da J-League, em 92. No ano seguinte eu fui parar na Fujita, um time de segunda divisão, que apostou em mim, apostou em outros jogadores japoneses e 2 brasileiros, o Betinho, que jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, e mais o Almi, que jogou no Santos. E nós fomos campeões da segunda divisão, levamos a Fujita para a primeira divisão, que virou Belo Mare. E aí depois de 2 anos e meio no Belo Mare, eu tive uma lesão de joelho, não consegui recuperar a tempo de renovar meu contrato, voltei para o Brasil e comecei a me preparar para parar. Isso com quantos anos, professor? Com 34, 35 anos. Foram quantos anos ao todo na ativa? Como jogador profissional, 18 anos, e agora já 22 como treinador na estrada. E, assim, isso foi sempre uma vontade do senhor, fazer a carreira como treinador? Quando o senhor ainda era jogador, o senhor já projetava isso ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Já projetava, eu já me preparava, já comecei com 30, 32 a marcar os treinamentos que eu achava interessante dos meus mestres, né? Na época não tinha o que tem hoje, os cursos da CBF e de vários sindicatos no Brasil que realizam esses cursos. Eu me preparei, fui vendo aquilo que eu gostava, aquilo que era bom para o meu time, para a minha posição dentro do campo. E aí, em 96, do nada, eu assumi o Ferroviário de Fortaleza, meu primeiro trabalho a nível profissional. E 6 meses depois eu fui parar na Arábia Saudita, algo assim inédito para a carreira de um treinador que com 6 meses de currículo ter ido trabalhar no mundo árabe. Eu costumo dizer que isso é a mesma coisa de Deus, porque de outra maneira eu não teria chegado na Arábia Saudita com tão pouco tempo como treinador. E professor, agora falando aqui de Manaus, em 2001 o senhor está aqui em Manaus, né, comandou o Atlético Rio Negro Clube, numa campanha que a gente pode dizer que era improvável mesmo aquele título? Improvável. Quando nós começamos o trabalho em novembro de 2000, a gente tinha a ideia de fazer um trabalho bom para que tivesse a sequência no ano seguinte. E aí aconteceu que a gente foi comendo pelas beiradas e acabamos surpreendendo, tirando um São Raimundo gigante na semifinal, né? Empatamos 2-2, empatamos e fomos para a final contra o Nacional.
um poderio gigantesco de grandes jogadores, de muito recurso financeiro, com o nosso Omar Aziz à frente como patrono. E nós conseguimos um título, para mim, o título mais difícil de ser conquistado na minha carreira como treinador foi justamente aquele de 2001. E professor, teve acho que foi muito especial, a gente até uma vez já conversou sobre isso numa outra entrevista, né? Mas o fato de você poder comandar ali na beira do campo seu filho, né? E que acabou sendo protagonista da final. Né? Acabou que eu trouxe o Hernanes para cá, com muita desconfiança da torcida, da própria imprensa, porque filho do treinador, né? Geralmente é complicado. Nos primeiros jogos ele sentiu um pouco esse peso, essa responsabilidade, mas a partir do momento que ele se familiarizou com o Rio Negro, com os companheiros, ele foi muito importante naquela conquista, não por ter feito os gols, mas por ter sido uma peça onde eu usava taticamente para recompor o meio-campo, e ele foi realmente, para mim, um gigante naquela conquista. E ele marca ali os 2 gols, primeiro abre o placar, depois o Nacional empata e depois vira, né? Como é que foi o momento desse segundo gol aí? Era certeza ali, o senhor disse que naquele momento ali ninguém tira mais o título do Galo? Aquele jogo teve realmente alguns momentos que eu fiquei temeroso, porque nós fizemos 2-1, tivemos o meu lateral direito expulso com 12 minutos do segundo tempo, ficamos com um jogador a menos, com o Nacional, que tinha um time, como eu falei, poderoso, muito bom tecnicamente, jogadores experientes, mas a luta foi muito grande e Papai do Céu também nos ajudou muito e acabou que nos deu a oportunidade de dar o título ao Rio Negro naquela oportunidade. E numa entrevista que foi famosa sua pós-jogo, né, o senhor diz assim, ganhamos contra tudo e contra todos, né? Era o sentimento ali no fim do apito final, quando era esse de foi contra tudo, contra todos mesmo? Eu acredito que tenha sido, porque existia muita coisa fora das 4 linhas. Uma delas é que eu tinha passado todas as 2 semanas que antecedeu a semifinal dizendo que o Rio Negro não queria a arbitragem de fora, e do nada apareceu uma brecha dentro do regulamento, onde primeiro o São Raimundo assumiu a vinda do árbitro para a semifinal, que foi o Léo Feldman, do Rio de Janeiro. E o Léo Feldman, naquele jogo, eu lembro bem que ele deu um pênalti, que já estava 2-1 para o São Raimundo. Ele deu um pênalti onde seria 3-1, matava o jogo, um pênalti inexistente. O meu goleiro catou o pênalti. No último minuto de jogo nós empatamos com o Rogério, fez um belíssimo gol. E no jogo seguinte continuou a mesma situação. Nós não queríamos a arbitragem de fora, queríamos a arbitragem local. E a brecha que tinha dentro do regulamento trouxe Edilson Pereira de Carvalho, o Nacional, bancando tudo, a arbitragem. E nunca é demais lembrar quem é Edilson Pereira de Carvalho. Sim, porque 4 anos depois da histórica final entre Rio Negro e Nacional no Campeonato Amazonense, ele se tornou pivô do maior escândalo de manipulação de resultados que se tem notícia no futebol brasileiro. O caso ficou conhecido como a máfia do apito e foi denunciado pela revista Veja. Por conta do escândalo, 11 partidas do Campeonato Brasileiro tiveram que ser refeitas. Partidas que foram arbitradas pelo agora ex-árbitro, que terminou banido do futebol. E foi o que aconteceu. O Edilson não apenas trouxe muita dificuldade para o meu time jogar, como também expulsou meu lateral direito com 12 minutos de jogo sem nenhuma necessidade de expulsão. E me expulsou do banco, mas o que aconteceu foi que estava marcado, estava escrito que o Rio Negro iria ter o privilégio de ser campeão naquela oportunidade. Agora é decisão do Amazonense 2001, Rio Negro e Nacional. Aí o Pará, tabelou legal, Pará já está no fundo, olha o cruzamento, levantou. Segundo pau, vai passar a sobra do Iê, bateu para trás, o Pereira protegeu, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Do Rio Negro no Vivaldo Lima, Hernandes
finalizar 10 minutos de jogo. Matura o primeiro aqui no estádio Vivaldo Lima. Acabaram de falar, filho do treinador chegou lá e conferiu. Que bobeira da zaga do Nacional. O Hernandes chegou lá e empaturou 1-0. Também o Marco Luiz. É pro Marco Luiz, jogada ensaiada. Rogério Tatu meteu pra trás. Que defesa! Outra vez, aí o gol, olha o gol, olha o gol! Nacional no Vivaldo Lima dele, o artilheiro Ailton, ele não perde. O Rogério Tatu ia fazendo um golaço aqui no Vivaldo Lima. Olha a sobra, a batida, olha o gol, olha o gol, olha o gol! No Vivaldão Hernandes, outra vez o artilheiro. O Edilson Pereira de Carvalho vai ali para o centro do gramado. Apita o árbitro. Rio Negro é campeão amazonense de 2001. Maravilha, professor. Para a gente encerrar aqui, o senhor já falou de um arrependimento que o senhor teve, que foi voltar para o Brasil, né? Não ter retornado ali ao Newcastle. Agora, fazendo um balanço geral entre carreira de jogador e treinador, tem mais algum outro arrependimento que o senhor tenha? Olha, eu tenho um arrependimento que foi ter deixado o Fortaleza em 2009, quando eu fui campeão cearense, dirigindo a equipe do Fortaleza. Começamos o Campeonato Brasileiro da Série B, em 3 rodadas eu fui demitido. E imediatamente eu voltei para a Arábia Saudita naquela oportunidade, fiquei até 2010 e quando voltei não ter aceitado uma categoria de base para jogar em virtude de ter sido há um ano atrás campeão como treinador da equipe principal, onde eu poderia ter voltado para o clube, continuado a minha carreira dentro do clube e até mesmo poder ter retornado à equipe principal mais na frente. Esse foi como treinador, uma das minhas tristezas e arrependimento. E aquilo que teve na sua carreira como jogador e como treinador que o senhor diz assim, não me arrependo de jeito nenhum? De ter feito tudo que eu fiz, de ter me tornado, de ter ganhado, né, um rótulo de fominha, essa coisa toda. Eu sempre continuei minha carreira, todo o período como jogador, trabalhando e definindo as minhas jogadas, às vezes impensadamente ou erroneamente, de repente poderia ser isso. E como treinador, não ter tido paciência quando eu tive na Malásia, num belo trabalho à frente do Al-Qadar de Kedah, e tive que afastar 2 pessoas da minha comissão técnica que não necessitaria ter sido tão incisivo na minha decisão, que eu poderia também ter crescido muito mais no mercado e dentro do próprio clube. E professor, para finalizar aqui, que mensagem, eu queria que o senhor deixasse 2 mensagens, uma para quem é jogador e está começando a carreira agora, e outra para quem está começando também como treinador. Vamos começar por jogador. O que você diria para essa garotada aí que está começando hoje? Claro que é um mundo bem diferente da época que o senhor foi jogador, né? Mas algumas coisas com certeza não mudaram muito, né? O que o senhor diz para essa moçada? Bom, para a garotada eu quero dizer que, primeiro de tudo, para ser jogador de futebol, você tem que abnegar de muitos prazeres, de muitas situações que favorecem mais ainda nos dias de hoje, né? O jovem hoje tem acesso a muita coisa com muita facilidade, coisa que no passado não era assim. Que se compenetre da profissão, entenda que 20 anos que uma pessoa dedica à sua vida, à sua carreira, à sua profissão de jogador de futebol, é um tempo muito curto para o período que você vai viver. Então que sejam profissionais, que tenham, acima de tudo, respeito ao comandante, a quem lhe dirige, e que possa fazer com que as pessoas falem bem de você. Eu acho que às vezes acontece o garoto, às vezes
cresce um pouquinho no futebol, começa a querer trazer os holofotes para si próprio e acaba esquecendo dos seus deveres e obrigações. E para treinador, para aquele que está começando a carreira agora como treinador, que de repente está se aposentando aí, mas está querendo seguir esse caminho, se aposentando, eu digo, dos gramados, né, já para querer seguir o caminho como o senhor seguiu. Eu acredito que o momento é de muito estudo, é de fazer os cursos que são inúmeros no mercado. Se não se atualizar, infelizmente você fica fora do mercado, é bem complexo essa situação de treinador. E que tenha a certeza de uma coisa, não perca sua cabeça por conta de ouvir e aceitar situações de fora para dentro. Porque, para mim, a maior, como eu posso dizer, virtude do treinador para mim é ele saber conduzir o seu trabalho e não abrir mão do seu comando. Eu acho que por aí é que eu acredito que você pode se tornar um bom treinador, e uma coisa que eu reputo como primordial: trabalhe profissionalmente, com dignidade, respeitando a entidade, respeitando a quem lhe paga, né? E com um outro detalhe, não se vender por qualquer situação. Eu acho que hoje é uma das coisas que a gente fica triste no futebol, inúmeras situações de pessoas que, por conta de qualquer valor, acaba jogando fora todo um trabalho, e isso é muito prejudicial e muito ruim para o futebolista e para o treinador no seu todo. Quem quiser adquirir o seu livro e que de repente mora em outro estado, pode fazer como? Basta, quem estiver em Manaus, é só vir na Secretaria do Rio Negro com o Jofre, ele vai ter os exemplares à disposição. E quem quiser adquirir diretamente comigo, é só ligar no 085 99758 7282, que eu estarei à disposição para encaminhar pelo correio ou em algum local para ser retirado. É isso aí, professor Mirandinha, muito obrigado, sucesso na sua caminhada sempre. É isso aí, pessoal, fica ligado aqui no nosso canal, que aqui, como vocês sabem, o esporte não para.